Olá, tudo bem com vocês? O que será que acontece quando eu tenho dois genes que estão sendo avaliados em um mesmo cromossomo em relação ao padrão de herança dos mesmos? Como isso vai alterar as proporções que nós já conhecemos e lembramos? A primeira necessidade é que nós temos de lembrar as características da nossa segunda lei de Mendel, onde nós tínhamos dois genes sendo avaliados, mas genes esses que estavam ou em cromossomos diferentes ou muito distantes do mesmo cromossomo. E agora esse nosso à parte na afirmação vai começar a fazer um pouco mais de sentido. O que nós podemos observar é que nós tínhamos distintos alelos presentes em dois cromossomos, membros de um mesmo par de cromossomos homólogos, e distintos alelos presentes em dois genes, cujos loci eles estavam localizados em dois pares de cromossomos homólogos distintos. Isso aqui seria a nossa situação de segunda lei, enquanto aqui eu tinha a minha situação de primeira lei. Basicamente, a nossa segunda lei, então, poderia ser representada graficamente como uma situação dessas. Eu tenho aqui dois locos em pares de cromossomos homólogos, dois loci em pares de cromossomos homólogos distintos. Eu tenho aqui o nosso loci A, nosso gene A, e aqui o B. Percebam que eles estão em pares de cromossomos homólogos distintos, mas nós temos dois possíveis alelos. Eu tenho um alelo Azão e Azinho, alelo Bzão e alelo Bzinho. Quando eu realizasse uma separação na nossa meiose, eu formaria as gametas Azão, Bzão e Azinho, Bzinho, mas graças ao pareamento alternativo na nossa metáfase, eu poderia também ter gametas com Azão, Bzinho e Azinho, Bzão. Esta formação específica iria permitir termos as quatro combinações possíveis entre A e B, seja Azão, Azão, Azinho, Bzinho, Azão, Bzão e Azão, Bzinho, ou seja, combinações múltiplas entre eles. Isso traria como consequência, então, a possibilidade de todas as combinações possíveis aqui. Posso ter Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, mas também, graças ao pareamento alternativo na nossa meiose, eu posso ter Azão, Bzinho e Azinho, Bzão sendo formados como gametas e garantindo em iguais proporções a presença de todos os mesmos combinações alélicas possíveis. Assim, pensando nessas características, Bateson e Punnett propuseram um experimento com ervilhas de cheiro. Aqui, se nós percebermos, nós teremos aqui flores vermelhas e um parental puro com grãos de pólen alongados. Este parental era cruzado e cruzado e cruzado e obtínhamos apenas este fenótipo. Neste outro parental, nós tínhamos flores brancas, como podemos perceber, e grãos de pólen curtos, aqui com aspecto levemente mais arredondado. Quando nós realizamos o cruzamento aqui observado, tivemos uma geração F1 apenas de flores vermelhas e grãos de pólen alongados. O que isso quer nos dizer na nossa geração F1? Ou seja, quais características são dominantes e quais são os genótipos parentais se nós formos representá-los utilizando Rzão e Lzão, e respectivamente Rzinho e Lzinho para as características recessivas. Quem indicou que seria A, ali a nossa resposta, está correto. Por quê? Percebam aqui que no nosso genótipo do nosso parental aqui, ele é considerado dominante porque a característica dele, tanto da coloração aqui representada por R em Rzão, quanto do nosso longo grão de pólen aqui representado pelo L, são aqui observados na nossa geração F1, que é obrigatoriamente heterozigota. Logo, aqui neste outro ponto, nós temos um indivíduo que é Rzinho, Lzinho, Lzinho. E a nossa geração F1, ela é de flor vermelha com grão de pólen longo, consequentemente um genótipo Rzão, Rzinho, Lzão, Lzinho, como aqui representado. Assim, se eu pegar essa nossa geração F1 e realizar um cruzamento da mesma, ou seja, cruzar esse nosso indivíduo Rzão, Rzinho, Lzão, Lzinho com outro indivíduo Rzão, Rzinho, Lzão, Lzinho, nós pensaremos primeiro nos possíveis gametas produzidos. Percebam aqui, eu posso produzir um gameta Rzão, Lzão, um gameta Rzão, Lzinho, um gameta Rzinho, Lzão e outro gameta Rzinho, Lzinho. Percebam que o gameta sempre vai ter como seu genótipo, como sua informação ali armazenada, apenas uma única letrinha, porque ele tem apenas um cromossomo que foi separado lá na nossa meiose 1, nós separamos os cromossomos homólogos. Assim, nós podemos pensar na nossa geração F2 e tentarmos descobrir os genótipos dos indivíduos ali representados. Se nós pensarmos, respectivamente, quais seriam os genótipos do indivíduo de flor vermelha com grãos de pólen longos,
ou seja, um indivíduo igual ao nosso parental, o indivíduo de flor vermelha e grão de pólen curto, ou seja, aqui eu estou combinando uma característica de cada um dos meus parentais. O próximo indivíduo de flores brancas com grão de pólen longos. Se nós percebermos novamente, ó, é uma combinação de grão de pólen longo deste parental com a característica branca deste outro parental. E, por fim, flor branca com grão de pólen curto, que é idêntico a este parental aqui. Quem indicou que os nossos genótipos seriam ali indicados na nossa letra B está correto. Ou seja, aqui eu tenho que ser Rzinho, Rzinho, Lzinho, Lzinho. Eu não tenho opção. Agora, nessa ponta, eu posso ter um indivíduo que ele é Rzão, Rzinho ou Rzão, Rzão, graças à dominância da flor vermelha sobre a flor branca. Para o nosso complemento do pólen, eu posso ter um indivíduo que é Lzão, Lzão ou Lzão, Lzinho, graças à dominância do indivíduo com pólen longo sobre o indivíduo com pólen, a característica do pólen curto. Quando nós observamos essas nossas combinações intermediárias, fica fácil definir o genótipo do lado onde nós temos a característica recessiva. Percebam aqui que eu tenho o grão de pólen curto recessivo, logo ele é Lzinho, Lzinho. Já este outro indivíduo, que tem o grão de pólen longo, nós poderemos ter um Lzão, Lzinho. Já para a nossa coloração da flor, como este indivíduo é branco, obrigatoriamente ele é Rzinho, Rzinho. E este indivíduo vermelho ele pode ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Mas qual foi a proporção que eles obtiveram na nossa prole dessa geração F2? Se nós pensarmos aqui, o nosso esperado segundo a segunda lei seria algo como 9 para 3 para 3 para 1. É justamente essa proporção que é usualmente obtida quando eu tenho dois genes, cada qual com dois alelos localizados em cromossomos diferentes que se segregam independentemente por isso. Entretanto, Bateson e Punnett, eles observaram 583 nessa nossa característica vermelha longa, uma quantidade de 26, 24 e 170. Se nós transpusermos isso para uma proporção numérica, aqui trazendo o nosso 1 para o menor valor, que é o 24, a gente tem 24,3 para 1,08 para 1 para 7,08. Qual que é a nossa conclusão com estes dados se eu quero comparar o observado com a nossa segunda lei? Absolutamente nenhuma, porque eu preciso inicialmente realizar um teste estatístico para demonstrar que não temos uma aderência aos nossos valores esperados, quando comparamos os mesmos com o nosso dado observado. Assim, nós podemos colocar as nossas categorias aqui ao lado e distribuir os nossos valores observados. É extremamente importante calcularmos o total, porque é justamente esse total que nos permitirá obter o esperado. O nosso esperado era, na nossa hipótese H0, a nossa hipótese nula, é que a segunda lei de Mendel fosse ali aplicada. Então nós teremos aqui 9 sobre 16 vezes 803, que é o nosso total de indivíduos avaliados. Nós teríamos um esperado de 451. 3 sobre 16 vezes 803 teria 150 e 150. E por fim, 1 sobre 16 vezes 803, que daria nosso 50,2 ali, indivíduos esperados. Se eu fizer o nosso observado menos o esperado, elevado ao quadrado sobre o nosso esperado, os nossos resultados serão 38, 103, 106 e 285,9, com um somatório do nosso Qi quadrado de 533,6. Será que só com esse nosso valor calculado de Qi quadrado já podemos olhar a nossa tabela? Não. Precisamos lembrar dos graus de liberdade. Lembrem-se, nós temos aqui 4 categorias. E nós estimamos um parâmetro das nossas amostras aqui observadas. Assim sendo, com as nossas 4 categorias menos um parâmetro estimado, nós temos 3 graus de liberdade. Vindo aqui na nossa terceira linha, então, e cruzando com a nossa coluna de 5% de significância, nós temos um valor de 7,81. O que acontece é que o nosso valor calculado de 533,6 ele é muito, mas muito maior que 7,81. A consequência nossa é que a nossa hipótese H0 ela foi rejeitada e que, portanto, devemos aceitar a nossa hipótese alternativa. Qual seria a hipótese alternativa? De que não está sendo seguida a herança da segunda lei. Não é esse o padrão que nós estamos observando ali naquela situação, naquele nosso cenário observado com os dados. Voltando e olhando com um pouquinho mais de rigor para esses dados, nós vamos perceber 2 tipos de categorias aqui. Nós temos essas em vermelhas, que são classes hiperrepresentadas. O que isso quer dizer?
Percebam aqui, eu esperaria ter uma proporção de 9, mas eu tenho uma proporção de 24 aqui nessa posição. Eu tenho muito mais indivíduos do que o meu esperado. E aqui é a mesma coisa. Eu esperaria uma proporção de 1 e eu tenho uma proporção de 7. Eu tenho muito mais indivíduos do que o meu esperado. Ou seja, uma classe hiperrepresentada. Ao contrário dessas minhas classes centrais, onde eu esperaria ter, por exemplo, um total de 13 e tenho apenas 1,08. E aqui eu esperaria uma proporção total de 3 também, e eu tenho apenas uma proporção total de 1 indivíduo ali nessa nossa população observada. Então essas classes aqui, elas estão subrepresentadas, elas estão abaixo do nosso esperado. E é justamente isso que vai nos indicar como essas nossas informações estão envolvidas nos cromossomos. Porque nós poderíamos pensar que inicialmente o Bates e o Impuneles eram extremamente descuidados, fizeram um experimento inadequadamente, contaminaram pólen de todos os lados e, na verdade, aqueles resultados não foram consequências biológicas, mas sim um erro deles. Mas isso não é uma verdade, porque esses experimentos foram validados independentemente por outros pesquisadores. Nós deveríamos pensar que essas características não estão se segregando independentemente, ou seja, elas não seguem a segunda lei. Foi justamente o que apontou o nosso teste de hipóteses. A gente poderia propor epistasia, nós teríamos que encontrar uma proporção epistática que representasse aquilo, mas também não encontraríamos uma proporção epistática que respondesse àquele nosso observado. E nós poderíamos avaliar, então, outros tipos de fatores envolvidos. Se nós tivéssemos vários genes em um mesmo cromossomo, como nós efetivamente temos, e essa herança está ocorrendo e nós estamos avaliando uma característica cujos genes estão no mesmo cromossomo, nós teremos uma alteração do padrão de herança observado. Nós devemos pensar que alelos que estão ligados, ou seja, fisicamente no mesmo cromossomo, de genes distintos, eles tendem a ser herdados juntos. Vamos pensar numa situação como essa, onde eu tenho aqui no nosso parental, ele era PRVG, PRVG, e outro parental aqui que é PR mais VG+, PR mais VG+. São parentais puros aqui sendo cruzados. Eles produzem como gametas PR e VG, e aqui PR mais e VG+. Logo, quando eu produzo uma geração F1, essa minha geração F1 ela vai ter um cromossomo PRVG e outro cromossomo PR mais VG+. Se por acaso esse nosso indivíduo for realizar um processo de produção de gametas, ele vai partir desses cromossomos parentais que ele tem, ou seja, PR, VG, PR+, e VG+, e ele vai realizar eventualmente um processo de recombinação, de crossing over, de permuta lá na nossa prófase 1 da meiose 1. E isso gerará uma troca de pequenos trechos cromossômicos. Percebam aqui, eu produzi PR, VG+. E aqui embaixo eu tenho PR mais VG. São cromossomos que são resultantes nesses gametas lá ao final, depois da nossa meiose 2, que combinam a informação de cada um dos parentais. Percebam que aqui em cima, este cromossomo vai dar origem a um gameta igual ao parental, e o cromossomo aqui de baixo também vai dar origem a um gameta igual ao parental. Pensando molecularmente aqui nesse processo, vamos imaginar que nós tenhamos mais de um gene sendo avaliado. Como, por exemplo, aqui eu tenho A, B e C, sendo Azão, Bzão e Czão neste meu membro do par de cromossomos homólogos, e aqui eu tenho Azinho, Bzinho, Czinho. O crossing over vai ocorrer entre cromátides irmãs de cromossomos homólogos distintos. Então, o que nós podemos observar aqui, percebam, esta minha cromátide que ela permanece intacta, sem nenhuma diferença. Esta outra cromátide aqui também permanece intacta, sem a princípio nenhuma diferença. E nós teremos o quiasma aqui formado, realizando uma troca entre este cromossomo azul com o meu cromossomo vermelho. Como consequência, nós teremos cromossomos recombinantes, onde eu troquei apenas esse pedacinho, porque aleatoriamente o processo ocorreu nessa posição. Aqui eu tenho, então, vejam, Azão, Bzão, Czinho. E aqui eu tenho Azinho, Bzinho, Czão, o que é diferente dos nossos parentais e não era aqui observado. Mas temos cromossomos não recombinantes com Azinho, Bzinho, Czinho, e aqui Azão, Bzão, Czão. Ou seja, teremos cromossomos finais recombinantes aqui no meio e esses nossos cromossomos não recombinantes aqui nas laterais. Podemos entender isso melhor, porque se nós temos aqui dois cromossomos, esses cromossomos passam aqui para um processo de duplicação, um deles é Azão, Bzão, outro é Azinho, Bzinho, então nós temos aqui Azão, Bzão e Azinho, Bzinho,
e o crossing over ocorre entre essas cromátides irmãs desses nossos dois cromossomos homólogos, essa cromatide irmã e essa cromatide irmã permanecem iguais à informação parental, enquanto que a central que vai passar pelo processo de recombinação propriamente dito. Como consequência, teremos marrom íntegro, amarelo íntegro e uma mistura de marrom com amarelo e amarelo com marrom aqui observadas. Assim, um cromossomo será azão bezão e o outro azinho bezinho, ou seja, com a nossa orientação parental, e o outro será azão bezinho e azinho bezão, com justamente essa troca ocorrendo entre as informações presentes. Mas não necessariamente nós precisamos ter apenas um crossing over. Nós podemos ter um crossing over duplo. E esse crossing over duplo ele pode envolver 3 cromátides ou até 4 cromátides ali presentes. Vamos observar? Vejamos essa situação. Eu tenho uma posição de recombinações no crossing over duplo, onde aqui essas cromátides que estão internas, elas estão trocando entre si, mas essa mesma cromátide interna está trocando com aquela cromátide externa lá de fora. Percebam que ocorreu uma recombinação envolvendo 3 cromátides distintas. E essa recombinação ela é dupla, porque eu tenho 2 quiasmas sendo formados. Outra possibilidade é que eu produza azão, bezão, Czinho, nesse nosso cromossomo aqui de cima, azinho, bezinho, azão, bezinho, Czão, azinho, bezão, Czão e azinho, bezinho, Czinho. Ou seja, nessa configuração de recombinação, eu tive 3 cromossomos recombinantes e um cromossomo parental. Já aqui embaixo, uma recombinação com 4 cromátides, nós podemos ter, por exemplo, as cromátides internas trocando informação e as cromátides externas trocando informação. Qual é a consequência disso para a formação de gametas? Nós podemos observar ali que o primeiro deles é azão, bezão, Czinho, o segundo é azão, bezinho, Czinho, azinho, bezão, Czinho e azinho, bezinho, Czão. Ou seja, a consequência observada é que nós teremos nenhum cromossomo com a orientação parental, todos eles recombinantes. Mas isso é um cenário que a probabilidade eventualmente pode ser reduzida quando nós estamos observando apenas poucas características. Se nós avaliarmos aqui, então, percebemos que o mesmo cromossomo de um par, nós vamos ter vários genes ligados fisicamente na mesma fita de DNA. E o processo de permuta é aleatório, permite trocar esses pedaços entre os cromossomos parentais. Vamos observar aqui um par homólogo não duplicado e que duplica. Eu posso ter o meu A, o meu B, o meu C, o meu D, o meu E, o meu F, o meu G, o meu H, que representam alelos distintos. Eu posso estar falando de uma mutação de ponto, eu posso estar falando de por exemplo, uma alteração, eventualmente até no mesmo gene. Eu estou falando ali de posições distintas dentro do mesmo gene. Essa distância é justamente algo que nós podemos calcular. E quando nós calculamos distâncias, nós podemos mapear essa informação no cromossomo e colocar exatamente em qual posição fica cada um desses nossos genes, desses nossos loci avaliados e qual a distância entre eles. E essa distância vai estar relacionada com a probabilidade de ocorrer uma recombinação entre 2 posições do mesmo cromossomo. E isso, como nós já vimos, impacta diretamente os produtos da nossa meiose. Pensando aqui em um azão bezão que sofreu um processo de recombinação, formou-se um quiasma aqui, resolveu-se dessa forma, ficando azão bezão, azão bezinho e azinho bezão, azinho bezinho. Nós temos uma situação onde temos cromossomos recombinantes e cromossomos não recombinantes. Percebam, azão bezão e azinho bezinho são cromossomos não recombinantes, eles são iguais aos parentais aqui representados. Já os cromossomos centrais são combinações novas, diferentes da classe parental e assim que elas podem ser identificadas facilmente. Então nós teremos uma combinação já existente nos cromossomos não recombinantes e uma combinação nova nesses nossos cromossomos recombinantes, indicados aqui nessa nossa posição central. Nessa nossa meiose, pensando lá na separação efetivamente, pensando em meiose 1 e meiose 2, eu tenho aqui a minha célula entrando em meiose 1, nós temos a replicação dos nossos cromossomos, o processo de crossing over ocorrendo, e aí eu formo uma célula aqui ao final da nossa meiose 1, que ela é com um cromossomo já separei cromossomos homólogos, e nós temos aqui azão bezão, azão bezinho, ou seja, agora essas nossas cromátides que estão ali replicadas, elas têm uma leve diferença entre elas. E aqui nessa outra célula nós temos um azinho bezão, azinho bezinho. A nossa cromátide irmã que vai ser separada, ela não é exatamente igual. Ao contrário de uma situação de segunda lei, que eu sempre tinha esses gametas idênticos, agora esses gametas podem ser diferentes. Percebam aqui o meu azão bezão,
Azão, Bzinho, eles são diferentes entre si porque essas cromátides irmãs elas apresentavam uma diferença. Como consequência, isso nos traz 4 tipos de gametas, como vocês podem observar aqui embaixo, que podem trazer como consequência 4 classes fenotípicas distintas no final deste nosso cruzamento. O que nós não podemos esquecer é que nós podemos ter a permuta ou podemos não ter a permuta ocorrendo. Então nós ainda continuamos com a probabilidade de produzirmos essas nossas células azão, bezão nos 2 cromossomos aqui, nas 2 cromátides irmãs, e azinho, bezinho nas 2 cromátides irmãs aqui, produzindo aquela nossa situação normal de gametas. Ou então eu tenho a permuta ocorrendo, e essa permuta, caso ocorra entre esses nossos 2 genes, ela vai gerar aqui esses nossos 4 tipos de cromossomos distintos. Isso deixa evidente como as proporções entre os gametas agora não são mais trivialmente calculadas. Eu não espero a mesma proporção entre todos os gametas. Porque primeiro eu preciso saber se a permuta vai ocorrer ou não vai ocorrer, e depois eu preciso saber se ela vai ocorrer entre os 2 genes que eu estou avaliando, ou seja, entre aquelas 2 posições cromossômicas que estão sendo ali consideradas e levadas em questão. Assim, Morgan, que levou adiante os experimentos de Bateson e Punney utilizando moscas da fruta ou drosófilas, ele pôde ali auxiliar no nosso postular dessa terceira lei da genética, que fala da ligação, ou seja, que 2 genes localizados no mesmo cromossomo não apresentam segregação independente na formação dos gametas, ou seja, nós não temos aquela nossa proporção de 1 para 1 para 1 para 1, ou seja, 25% dos gametas iguais quando nós estamos avaliando apenas 2 posições genômicas. E por isso nós teremos uma alteração no padrão, na proporção genotípica e fenotípica observada na nossa prole e que nós aprenderemos a calcular no nosso próximo vídeo. Até mais e bons estudos!